Bom, então essa foi a relação, né, pessoal, que nós encontramos aí para as unidades, né, de medida de pressão, tá certo? Então nós definimos, né, o que seria uma atmosfera padrão e encontramos essas relações que aí estão, né? Uma atmosfera padrão, que é o quê? A pressão produzida por uma coluna de mercúrio de 760 milímetros vai ser igual a 101, aproximadamente, né, 101,33 quilopascal, tá certo? Então, ou a gente pode falar também, né, em função exatamente da coluna de mercúrio. O ATM vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio. Ou essa unidade de milímetros de mercúrio, a gente pode chamar ela de Thor, né? Conforme eu disse anteriormente, foi uma homenagem aí ao Torricelli. Então, um ATM, a gente pode dizer também que é igual a 760 Thor. Ok? Mas, né, a gente fez o experimento, conforme foi bem colocado, né? Considerando que o fluido em questão era o mercúrio, né? Mas aí, e se em vez do mercúrio for a água, né? Certo? Qual o tamanho da coluna de água? Vocês acham que vai ser maior ou menor? Lembrando que o mercúrio ele é um fluido que tem uma densidade bastante alta, né? Certo? Era vamos dizer assim, é um fluido bastante pesado, como vocês puderam observar lá na sua densidade, tá certo? 3.595 kg por metro cúbico, não é isso? Então, no caso da água, o que vai acontecer? No caso da água, a gente vamos fazer o seguinte experimento, né? Vamos verificar aqui, ó. Um ATM, tá certo? Que é igual a 101,33 kPa, vai ser igual ao quê? Trocando aqui agora, né? O fluido, certo? Ao invés de mercúrio, vamos colocar água. Então, aqui a densidade agora vai ser o quê? A densidade da água. A aceleração, vamos considerar a mesma, né? Que a gente vai estar no mesmo local. E a gente quer encontrar a coluna de água equivalente, tá certo? Ou seja, a altura da coluna de água. Então, vamos reescrever aqui essa equação, né? Então, vamos igualar aqui, ó. 101,33 kPa vai ser igual. Considerei aqui aproximadamente 1.000, certo? A densidade da água, quilograma por metro cúbico. A aceleração da gravidade, 9,807 metros por segundo ao quadrado, vezes h, que é o que nós queremos encontrar. Então, fazendo essas contas aí, certo? Nós iremos encontrar o valor de aproximadamente 10,3 metros, tá certo? Então, considerando esse mesmo experimento aí do barômetro, né? Do barômetro básico, certo? A gente vai verificar, né? Que uma atmosfera ela vai ser igual a 10,3 metros de água, tá certo? Então, se a gente fizer esse mesmo experimento que a gente fez com o mercúrio, né? A gente vai verificar o quê? Que um ATM vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio, né? Que vai ser igual a 10,3 metros de água, né? Então, a coluna do mercúrio ela vai ser, vamos dizer assim, bastante pequena, exatamente pelo fato, como eu falei anteriormente, né, da densidade do mercúrio ela ser bastante elevada comparada à densidade da água, tá certo? Ok? É, então, então é isso. Eu coloquei já esse cálculo aí, pessoal, mas se vocês quiserem ver depois, quiserem ver a comprovação, vocês vão encontrar exatamente esse valor. Inclusive, né, eu fiz considerando também a conversão de unidades e quando você
faz todo aqui esse manejo da equação, você vai encontrar a unidade de metro, que é exatamente o que se espera encontrar, né? Já que a unidade, né, para a coluna será a unidade de comprimento, que será metro, ok? Alguma pergunta, pessoal? Perguntas? Por enquanto, não. Eu não, professor. Então, vamos fazer aqui 2 exercícios, certo? Para nós finalizarmos aqui nossa aula, ok? Primeiro exemplo, tá em inglês aí, mas eu vou ler aqui para vocês, vou traduzir aqui para vocês, tá certo? Vou pegar no livro aqui porque tá em português. Poliglota. Primeira questão é o seguinte, né? Medida da pressão atmosférica com barômetro, certo? Então, nada mais é do que uma aplicação de um exercício, né? Considerando essa teoria que nós acabamos de desenvolver, certo? Então, ele pede para determinar a pressão atmosférica, certo? Em local onde a leitura do barômetro é 740 milímetros de mercúrio e a aceleração gravitacional é de 9,805 metros por segundo ao quadrado. Assumir que a temperatura do mercúrio é 10 graus Celsius, no qual, né, a sua densidade é 3.570 kg por metro cúbico. Aí preste atenção aqui no seguinte, pessoal. Aqui está em inglês o texto, como vocês estão vendo, certo? Então aqui ó, tem 13,570. Isso aqui, na verdade, é 13.570, tá certo? Porque esse 3,7 aqui, então a unidade, né, lá nos Estados Unidos, né, ele troca ponto por vírgula, tá certo? Então, nós aqui no Brasil, né, ponto a gente separa milhar. Então, lá eles separam milhar por ponto. Desculpa, por vírgula, certo? Aqui no Brasil a gente separa milhar por ponto, ok? Então, isso aí é 3.570, tá certo? Então, note que aqui, né, a gente pode verificar também que aqui, ó, aqui tem 9,805, tá certo? Esse seria o valor correto, né? Note que aquilo agora está separando o quê? Dezenas, né, por ponto. Então, está invertido, ok? Certo? Então, ele fala aí, solução, né? A leitura do barômetro local em uma coluna de mercúrio é dada, a pressão atmosférica pede para ser determinada, tá certo? Então, a gente simplesmente, né, pessoal, vai o quê? Aplicar aquela equação que a gente desenvolveu, certo? A pressão atmosférica vai ser dada pelo quê? Pela densidade do fluido, tá certo? A aceleração local da gravidade e a altura da coluna do fluido, né? No caso do mercúrio, ok? Então, tudo isso ele já dá para a gente, não é isso? Ele dá a densidade na temperatura considerada, dá também a aceleração da gravidade, e ele diz o quê? Que a altura que ele leu no barômetro é de 740 milímetros de mercúrio, tá certo? Aí, qual é a dica, né? Você vai exatamente, ó, transformar os 740 milímetros para metro, né? Já que a pressão, a densidade em quilograma por metro cúbico, né? E a aceleração da gravidade a gente vai ter o quê? Em metros por segundo ao quadrado, tá certo? Então, eu vou repetir, vou fazer os cálculos aqui só para a gente verificar, ok? 3.570 vezes 9.805. Eu já fiz, o meu deu certo. Deu certo? Ótimo. 740, né? Então, a gente vai encontrar o quê? 98.459,85, né? Só que conforme a gente viu lá naquela parte teórica, essa unidade será o quê? Pascal, não é isso? Então, na resposta, inclusive, já dá direto, a gente vai pegar essa resposta nossa e dividir por 1.000, que aí a gente vai ter condições de dar a resposta já em quilopascal, que é o que foi feito no exercício, né? Então, a resposta vai dar aproximadamente isso.
98,5 quilopascal, tá certo? Então, um exercício muito fácil, né? Simplesmente a gente aplicou aquela definição que nós vimos anteriormente, tá certo? Pressão atmosférica, né, através de um barômetro básico, né? Então a gente precisa, dada, né, as devidas propriedades, massa específica do mercúrio, aceleração local da gravidade e a altura, né, da coluna do mercúrio, a gente vai ter condições de determinar a pressão atmosférica, ok? Alguma dúvida? Então vamos para o próximo, tá certo? O exemplo 3.3, ele fala o seguinte, ó, escoamento impulsionado pela gravidade em um frasco intravenoso, certo? Uma infusão intravenosa usualmente são dadas pela gravidade, deixa eu ler aqui, pela gravidade, pendurando-se o frasco com fluido a uma altura suficiente para contrabalançar a pressão do sangue na veia e forçar o fluido a entrar no corpo. É o que a figura mostra, né? A figura que vai estar aqui na frente, ó, certo? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai elevar, né, a altura aí do frasco, tá certo? E, né, exatamente, né, para ter o quê? Uma distância maior. Uma coluna, a altura da coluna do fluido ser maior, certo? E fazer com que a pressão, né, a pressão atmosférica, ela exatamente, ela consiga, né, vencer a pressão interna posso falar, da veia da pessoa, né? Então, dentro da veia ela vai existir a pressão do fluido, né? Então, ele vai exatamente fazer o quê? Ele vai elevar essa altura do frasco de modo que a pressão atmosférica ela supere a pressão na veia do paciente, né? E fazer com que a medicação ela penetre na veia do paciente, tá certo? Então, continuando aqui, ó. Quanto mais alto o frasco for elevado, maior será a vazão do fluido. Exatamente isso que eu falei, tá certo? Então, a primeira pergunta que ele faz se for observado que as pressões do fluido e do sangue se equilibram quando o frasco está 1,2 metros acima do nível do braço, determine a pressão manométrica do sangue, tá certo? Que é exatamente aí o que mostra a figura, né? Então, vai haver esse equilíbrio, né? Essa vazão exatamente quando o frasco aqui está situado a uma altura de 1,2 metros, tá certo? Então, aí ele pergunta na letra B. Se a pressão manométrica do fluido no nível do braço precisar ser de 20 kPa para que a vazão seja suficiente, determine a que altura o frasco deve ser colocado. Considere a densidade do fluido como 1.020 kg por metro cúbico, tá certo? Então, pessoal, ele pede para determinar exatamente, né, a pressão, tá certo, do sangue, não é isso? E ele fala o quê? Ele fala que a pressão do fluido do sangue ele se equilibra quando o frasco está a 1,2 metros, não é isso? Então, a gente vai aplicar diretamente aquela equação que a gente viu anteriormente, não é isso? Então, a pressão manométrica, tá certo? Né? Que vai ser o quê? A pressão absoluta menos a pressão atmosférica vai ser o quê? A densidade do fluido, né? Vezes a gravidade, certo? Vezes a altura. Então, a altura, ele já dá aí, né? Na questão, que foi o que ele falou na questão. 1,2 metros. Então, quando a gente aplicar naquela equação anteriormente, a gente vai ter exatamente, né? A pressão que o braço vai estar ali, né? Ou seja, a pressão que o sangue vai apresentar, tá certo? Então, seria a mesma situação da equação
a mesma situação da questão anterior, apenas substituir os valores que se vai encontrar um resultado de 12 quilopascal, como vocês podem observar aí, tá certo? Então, deixa eu só fazer esse cálculo aqui para ver se vai ser isso mesmo. Exatamente, 12,0 quilopascal, tá certo? Então, note que também, né, foi uma aplicação direta dessa equação que a gente viu anteriormente, ok? Então, para ver, né, exatamente aí o fluxo de sangue da medicação, né, você vai ter que o quê? Elevar ali o frasco, né, intravenoso, para que haja o equilíbrio de pressão, né, e haja o escoamento aí do líquido através das veias do paciente, tá certo? Ok? Aí na letra B ele ele faz uma pergunta ao contrário, né? Ele diz o seguinte, ó, deixa eu só reler aqui a letra B. Se a pressão manométrica, né, do fluido no nível do braço precisar ser de 20 kPa, tá certo? Para que a evasão seja o suficiente, determine que altura o braço deve ser colocado, ok? Então, essa situação que foi descrita anteriormente, né? Ele considera que a altura é o quê? 1,2, tá certo? Que o frasco vai estar na altura de 1,2 metros, tá certo? Nesse caso, a gente encontrou o quê? Que a pressão manométrica vai ser de 12 quilopascal, tá certo? Mas é isso no caso, né? A gente tiver outra situação e a pressão manométrica requerida for de 20 quilopascal. Aí ele pergunta qual será essa nova altura. Então, a gente já, vamos dizer assim, intuitivamente, a gente observa que será uma altura maior do que 12 quilopascal, né? A gente vai requerer o quê? Uma pressão maior agora, tá certo? Então, a gente vai pegar a mesma equação, certo? A pressão manométrica vai ser o quê? Vai ser a pressão que ele vai ler, né, no caso. Então, lembrando daquelas definições que a gente viu aula passada, vai ser ρ vezes G vezes a altura a ser determinada, né? Então, ele já dá o valor da pressão manométrica, que no caso vai ser 20 kPa, certo? Então, a gente isola aqui, né, a altura, certo? Que o frasco tem que se situar, que é o valor que a gente quer encontrar, e faz aí os cálculos, tá certo? E a gente vai encontrar que essa altura será de 2 metros, não é isso? Então, inicialmente, a gente tinha o quê? Uma altura de 1,2 metros, a gente tinha um equilíbrio de pressão, onde a gente deu a pressão manométrica de 12 quilopascal, tá certo? E aí, no caso de se precisar ter uma pressão manométrica de 20 quilopascal, essa nova altura será de 2 metros, ok? Perguntas? Rapaz, se for só isso aí, tá bom demais. Acredito que não, mas se for só isso aí, tá bom demais. A priori é isso. Mais alguém tem alguma pergunta? Bom, não havendo perguntas, nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Como eu falei, nossa aula de hoje ela ia ser mais tranquila. Tranquila no sentido que o assunto foi relativamente fácil, tá certo? Próxima semana a gente vê outros dispositivos de medição e eu já vou ver se até lá eu já disponibilizo a lista de exercícios para vocês irem respondendo, tá certo? Ok? Então, vou encerrando aqui, tá bom? Qualquer dúvida, só perguntar.